luz, câmera, ação. Será que essa frase tem utilidade para você? Eu sou Alexandra Trintin e esse é mais um Café com Maná. A famosa frase de Hollywood do cinema nunca fez tanto sentido para mim como nos últimos dias. Quem é que nunca ouviu? Luz, câmera, ação. A gente já assistiu na televisão como são produzidos filmes, os espetáculos, quando algo vai ser filmado e os personagens, as personagens, o elenco, as pessoas que fazem parte de uma história começam então a dar vida a todo um roteiro, a toda uma narrativa que foi pensada. É mediante essa frase que os filmes chegam até nós, porque é quando essa frase é dita que tudo começa a ser gravado, que tudo começa a acontecer. Não é diferente na minha vida e na tua vida. Deus, ele também tem uma frase que ele grita, ok? Ele diz essa frase para nós de uma forma que ela libere em nós o começo de todo o show, de todo o episódio, de todo o espetáculo que a gente pode protagonizar. Só que ele não diz luz, câmera, ação. Ele diz luz, fé e ação. Antes que você pense que eu estou cometendo uma heresia ou falando alguma bobagem, eu quero te mostrar esses conceitos de formas separadas na Bíblia, para que você entenda o que eu quero dizer. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é chamada de luz. Grave isso. A palavra é chamada de luz. Em Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ou seja, nós adquirimos a fé por meio da palavra de Deus. E a gente viu que a palavra, ela é chamada de luz. Agora, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, olha o que nos diz. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, juntando os conceitos de uma forma bem sistemática diante da teologia e com muita responsabilidade, eu poderia dizer para você que Deus está nos dizendo que o pregador, que aquele que quer fazer a vontade de Deus, que aquela que quer pregar a palavra, levar a mensagem aos quatro cantos da terra, precisa também desses três elementos para que o propósito de Deus comece a se manifestar. Não tem como pregarmos a palavra sem a leitura dela. Tem como pregar sem não ler? Bom, eu preciso da luz. Eu preciso da palavra. Por que eu preciso da palavra? Porque ela é o conteúdo que eu vou pregar. Mas além disso, a palavra ela gera em nós o quê? Fé. Olha só a segunda palavra da frase. Luz, fé e ação. Concordam comigo? Então, o Senhor pede que nós leiamos a palavra, que a gente se alimente da palavra, porque a fé ela vem por essa palavra, ou seja, a luz ela fica pronta, ela fica ajustada quando nós lemos a palavra de Deus. O próximo item a ser observado e visto pelo diretor, que é Deus, se está ok, é a fé. Uma vez a luz estando pronta, o próximo item dessa lista é a fé. E essa fé ela só é gerada diante daquilo que a gente escuta, diante daquilo que a gente lê, diante daquilo que a gente se alimenta. Então talvez para você se está faltando fé para cumprir o seu chamado, talvez é porque está faltando leitura da palavra. Parece meio contraditório, né? Uma pessoa que quer pregar o evangelho, levar a mensagem, não lê a palavra, mas existe. Então talvez você não tenha tido fé suficiente, você não tenha tido a segurança suficiente, não tenha acreditado de forma segura naquelas promessas que Deus fez para a sua vida. Você precisa de mais luz. Você precisa ter mais luz, ou seja, mais palavra. Porque é ela que ilumina o caminho. É ela que aumenta a nossa fé. Aí você diga assim, tá, mas irmã, eu leio, eu tenho fé, eu tenho convicção no chamado. Opa,
Então tá faltando o terceiro item, que é quando o diretor diz ação. A tua convicção, as tuas confianças, a tua certeza em Deus, a tua fé, ela tem gerado obras, ou seja, ela tem gerado ações. Se ela não tem gerado ação, essa fé é inoperante, porque um corpo sem espírito ele é morto, e uma fé, se não for seguida de obras, ela também é morta. Então, o diretor desse grande espetáculo que é a nossa vida, o diretor dessa grande história, desse grande enredo que é a nossa vida, ele está nos dizendo que para começarmos, nós precisamos palavra, fé e obras. Você está entendendo? Não adianta você crer que Deus te chamou e você deixar para amanhã o que tem para fazer hoje. A ação começa agora. Não adianta para deixar para jejuar semana que vem. Comece amanhã, comece hoje. Não adianta deixar para orar semana que vem. Eu vou iniciar um propósito, uma campanha. Não, comece hoje. A fé precisa ser seguida de obras. Não dá para deixar de dizer que vai fazer a obra e ficar empurrando com a barriga. Você está entendendo que não dá para empurrar com a barriga? Eu vou fazer aquele curso semana que vem. Eu vou dizer para o pastor que eu vou me colocar na outra semana. E assim a gente vai empurrando, vai postergando, vai protelando. E o diretor tá ali gritando, vamos lá, gente. É luz, é fé, é obras. É palavra, é fé, é obras, não tem como desassociar. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ouvir o que o diretor está gritando. Então coloque mais a palavra de Deus na tua vida, leia muito a Bíblia. Leia sobre ela, escute pregações, alimente a tua alma, porque esse alimento vai gerar o segundo item que o diretor pede, que é a fé. E essa fé é o que te vai dar certeza, é o que vai te dar coragem para você continuar. Até mesmo em momentos que você muitas vezes desce do altar e lá no altar você fez uma boa pregação, Deus te usou poderosamente, mas quando você desce do altar, às vezes você vê o quanto você é frágil. Que não é porque você estava lá pregando que você não é humano quando desce. Aconteceu comigo muitas vezes de eu ter sido usada por Deus no altar, de eu ter pregado, de eu ter Deus me usado poderosamente para falar com as pessoas, para curar algumas pessoas, para largar uma palavra profética para outras, e eu descer do altar e lembrar que eu voltei para a minha vida normal. Sabe quando a gente volta para a nossa vida, aqueles problemas que a gente via deixado antes de subir no púlpito, a gente deixa. E quando a gente desce do púlpito, a gente reencontra os mesmos problemas. E eu me sentia muito mal. Muito mal. Porque eu não estava compatível com aquela pessoa, com aquela performance do altar. E por vezes, isso me desanimava. Por vezes, eu me sentia abatida. Eu me sentia indigna de estar no altar, eu me sentia incompatível com aquela Alexandra do altar, Alexandra da vida real. Não que eu fizesse algo de errado, mas é que a vida real para mim não estava compatível com aquilo que eu gostaria. Eu tinha algumas lutas, eu tinha algumas dificuldades para ser vencidas. Então, a fé era muito importante nessa hora. Não adiantava estudar a Bíblia, ler a Bíblia só para a hora de pregar, porque ela vai fazer falta para nós quando a gente reencontra a nossa vida que a gente deixa antes de subir no altar. Então o Senhor pede que você leia e se alimente muito, para que você não faça como eu. Quando descer do altar, depois de uma grande pregação, você se sentir frustrado, você se sentir abatido, você se sentir como um menininho. Lá no púlpito era um gigante, de repente você desce de lá como uma criança indefesa, uma criança pequena. Mas o Senhor te diz, leia, tenha fé naquilo que eu te digo. No momento que eu comecei a ler mais a palavra, me aprofundar mais na palavra, eu passei a crer não nas circunstâncias da Alexandra, mas naquilo que a palavra de Deus dizia a respeito da Alexandra. Você entende que é diferente? Então,
como eu tinha nutrido isso por meio da palavra e adquirido fé, eu consegui agir mais. E quando batia o desânimo, ou quando dava aquele desespero e dizer, não, ô pastor, me tira da escala hoje, eu não tenho condições, ou eu queria dar alguma desculpa para sair da escala, eu lembrava quem eu era no Senhor e não quem eu achava que era. Então a palavra, essa luz, ela vai iluminar o seu caminho. A fé que você adquire por meio desse estudo, por meio dessa palavra, é o que vai te dar forças para agir e não desistir e fazer o grande espetáculo, cujo personagem principal não somos nós, obviamente, mas somos coadjuvantes da glória de Deus, porque trabalhamos para que o nome dele seja exaltado, falamos para que ele seja conhecido. Nós precisamos iniciar o show, nós precisamos iniciar a história, nós precisamos dar início à narrativa quando ouvirmos a voz do diretor dizer luz, fé e ação. Só assim a gente vai conseguir obedecer o nosso diretor e fazer a coisa acontecer. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua história e que você tenha forças de conseguir tudo isso que eu disse. Até semana que vem para mais um Café com Maná. E se você gostou do conteúdo, ativa o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se você estiver nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama, alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe você. Até semana que vem.